pessoal, me pediram para fazer um vídeo falando como é que foi a minha mudança para cá, como é que foi a locação do imóvel, essas coisas. Então, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, eu já estava me programando. Então, quando eu tive a minha entrevista marcada, né, eu praticamente já estava com tudo resolvido no Brasil. O que eu chamo de tudo. Eu já estava com a licença para afastamento do meu trabalho, tá certo? Eu já tinha acordado que assim que saísse a minha entrevista, eu iria pedir a minha licença. A minha casa eu já tinha alugado e estava morando de aluguel, que era para poder, assim que saísse a minha autorização, né? O meu visto de imigrante, eu devolver o imóvel, né? Então, assim, eu já tinha programado tudo para que, quando acontecesse, eu já pudesse vir de imediato. O que me atrasou um pouco foram os meus cachorros, eu expliquei para vocês no vídeo passado. Então, eu imaginei, pessoal, em trazer minhas coisas para cá, tá? Então, eu já sou casado há 20 e tantos anos, então a gente tinha muita coisa. E a gente morava também numa casa muito boa, muito grande. Então, o que aconteceu, pessoal? Antes da entrevista, tá? Antes de eu receber a carta da entrevista, eu estava vendo frete para trazer as minhas coisas para cá. E aí eu cheguei à conclusão de que isso era inviável. Por quê? Eles estavam me cobrando em torno de 10 a 15 mil dólares para eu mandar um container com as minhas coisas. Tá certo? Então eu pensei, pô, 15 mil dólares, 10 mil dólares é muito dinheiro. E aí, eu conversando com a minha cunhada, que mora aqui, ela disse, Cristiano, não precisa você trazer as coisas, porque quando você locar o seu imóvel aqui, o que for de mais caro ele já vem. Então ele já vem com máquina de lavar roupa, secadora de roupa, máquina de lavar louça, fogão, micro-ondas, geladeira. Então essas coisas mais caras já está tudo dentro do apartamento, dentro da locação do imóvel. E aí, pessoal, o que eu queria trazer eram coisas pessoais. Então parte dessas coisas eu deixei com meus familiares, porque aí quando eles vierem me visitando, eles trazem as malas para mim, cada um traz uma mala, duas malas, que são álbuns fotográficos, né, que a gente tem de casamento, recordações, objetos de estimação. Então, o que deu para trazer, eu trouxe. O que não deu, eu deixei no Brasil. Então, eu cheguei nos Estados Unidos com 8 malas, tá certo? 2 malas por pessoa, né? Eu, minha esposa e meus 2 filhos. Então, além das 8 malas, 4 malas de mão e 2 mochilas. Então, isso aí foi o que eu trouxe para os Estados Unidos, tá bom? Por quê? Porque não compensava eu mandar para cá. Se eu pegasse esses 10 mil dólares e comprasse aqui, eu ia comprar tudo novo. Então, não valia a pena eu gastar todo esse dinheiro e toda essa energia para mandar minhas coisas para cá, tá? Então, a gente acabou fazendo alguns bazares e vendendo tudo. Prato, colher, tudo isso aí foi vendido, tá certo? A única coisa que a gente trouxe foram um faqueiro que a gente ganhou de presente de casamento, coisas pequenas que davam dentro de malas. E o restante das coisas eu deixei no Brasil, e aí, quando meus familiares vierem me visitar, eles trazem uma mala para mim, 2 malas, e vai ser desse jeito, pessoal, porque não compensava, certo? Com relação à locação do imóvel. Então, eu tenho uma cunhada que mora aqui nos Estados Unidos há 20 anos, tá? E aí ela nos auxiliou nisso. Então, ela passou vários sites, eu vou deixar alguns sites aí, vou botar uns prints nos sites aí de pesquisa, tá? E aí, pessoal, tem um detalhe. Quando você entra nesses sites de pesquisa, tá? Você tem que colocar que você tem pets, caso você tenha pet. Então, o pet, ele funciona também como um critério na sua pesquisa, porque tem vários imóveis que não aceitam pets. E aí tem um outro detalhe. Quando você tem pets, você tem que pagar um valor adicional, tá? Então, eu pago aqui em torno de 50 dólares a mais por mês para ter meus pets dentro do apartamento, tá? Então, alguns cobram taxas extras. No meu caso, 25 dólares por animal, tá? E aí tem um outro detalhe, pessoal.
quando a gente vai alugar um imóvel, tá? Então eu tentei alugar do Brasil. Eu tive a minha entrevista aprovada em novembro e aí em dezembro eu já comecei a tentar locar imóvel aqui nos Estados Unidos. Então eu entrei no site, né, coloquei lá que tinha cachorro e saí pesquisando. E aí, pessoal, uma coisa importante quando você for escolher o local que você vai morar aqui nos Estados Unidos é você ver a escola. Então, cada lugarejo, cada village, né, tem uma escola. Então, como é que funciona? Eu vou mostrar para vocês aí nos prints, tá? Que eu seleciono o local que eu quero morar. Então, no meu caso foi Urbana. Aparecem os imóveis. Quando eu clico no imóvel, embaixo, no final da página, tem a escola que ele vai estudar. Por quê? Porque o menino, a criança, ela estuda na escola Esse é um dos do bairro aplicativos, que você existem mora, da vários. cidade que você mora. Então, eu selecionei a região que eu queria, né, que é urbana. Eu clico no pontinho e ele me leva para o apartamento, que foi o que eu escolhi, certo? Então, pode ser de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, tá? E aí, pessoal, quando eu clico, ele vai descrever o apartamento e esses são os valores atualmente. Aí eu vou baixando a página, pessoal, e eu vejo aí, ó, que ele é pet friendly, tá? Então eu posso ter meus animais. E nas perguntas mais frequentes, que também você, quando vai descendo, vai ver, tá? Você consegue ver que, no meu caso aqui, é na Urbana Elementary School, que é aquela que tem as notas 10. Então, no finalzinho da página, tá aí a nota das escolas, né? O rating das escolas, ranking das escolas, né? E aí, pessoal, foi essa a minha escolha. Tá? Então, você vai encontrar uma variação de preço de locação de acordo com a sua escola. Então, no caso aqui de Urbana, foi uma das coisas que fez eu vim para essa cidade, é porque a escola aqui, de 0 a 10, para a idade dos meus filhos, ela é 10. Que é a Elementary. A Middle School é 9 e a High School é 10. Então, assim, a nota máxima. Então, aos arredores de Washington, eu andei procurando, são poucos locais que têm esse nível de escola pública. E aí tem um detalhe: quando a escola é boa, como é o caso de onde eu moro, acaba que o aluguel também é mais caro porque as pessoas querem vir morar nessa região, porque querem que os filhos estudem numa boa escola. Então, para quem tem filhos, a sugestão é essa, que você olhe também a escola, tá? Se a escola é boa, tá? Então, se a escola for boa, ótimo, é um bom ponto de partida para você. Então, com relação à documentação, eu entrei no site, minha cunhada veio aqui no apartamento, conheceu o apartamento, né? Fez uma videochamada comigo, mostrou tudo, tá certo? E aí a gente partiu para a parte de documentação, né? Então, a gente olhou várias casas e chegamos a esse local, tá? Então, depois de olhar várias casas, chegamos a esse local, contactamos o office, né, para poder ver a locação. E aí ele disse: não, seu cunhado pode alugar diretamente do Brasil aqui com a gente. E aí você também vai pagar uma taxa de aplicação, tá? Então, de acordo com o local, de acordo com a imobiliária, o corretor, você paga uma taxa que varia às vezes de 50, 60, 80 dólares para ver se o seu cadastro é aprovado. Então, nós pagamos essa taxa de 60 dólares, no caso específico aqui, para mandar a documentação. Se você for aprovado, em alguns locais, esse valor que você pagou para a taxa de aprovação é abatido do valor do primeiro aluguel, tá certo? Se você não for aprovado, você perdeu esse dinheiro. É assim que funciona. Então, então eu apliquei. Quando eu apliquei, eles me pediram vários documentos que eu não tinha. Então, eu não tinha green card, eu não tinha o social, eu não tinha nenhum histórico bancário nos Estados Unidos, eu não tinha imposto de renda nos Estados Unidos. Então, ele sugeriu que eu mandasse os meus comprovantes do Brasil. Então, mandei meu histórico bancário do Brasil, mandei meu imposto de renda do Brasil, tudo traduzido, né? Mandei tudo. Mas eles não aprovaram porque eu não tinha um negócio chamado crédito. Então, aqui nos Estados Unidos, tudo funciona com crédito, tá? Então, não foi aprovado.
Então, a outra opção que a gente teve foi colocar minha cunhada como fiadora, tá? E fazer a locação. No caso, o rapaz da imobiliária disse, olha, é melhor a sua cunhada alugar, porque ela tem histórico, tá certo? No nome dela, e aí você coloca, e ela lhe coloca como morador. E aí seus filhos vão poder estudar na escola onde você mora. Tá? Então, inicialmente a gente fez esse trâmite para depois transferir para o meu nome, tá? Então, não é tão fácil alugar imóvel nos Estados Unidos, tá? Principalmente porque quando a gente chega nos Estados Unidos, a gente não recebe o green card no mesmo dia, na mesma semana, tá certo? O meu demorou várias semanas para chegar. O que eu recebi primeiro foi o social, que chegou com mais ou menos 14, 16 dias, que a gente já resolve muita coisa, tá? Mas a gente não consegue resolver tudo, tá? Então, como você mora no Brasil, você não tem histórico, então você vai ter dificuldade sim de alugar o apartamento, tá certo? Essa dificuldade, pessoal, ela pode variar um pouco mais ou um pouco menos, tá? Porque isso vai depender de onde você quer morar. Então, existem locais aqui, perto de Washington, tá certo? Bairros, cidades, eu não sei ainda bem como chamar, tá certo? Que tem uma maior facilidade para o imigrante local imóvel, tá certo? Então, se você vem com família, com filho, então veja um local onde você possa ficar pelo menos uns 10 dias, tá certo? 15 dias num Airbnb ou algo parecido, tá? Eu sugiro isso porque fica mais barato do que você ficar em hotel, tá certo? E porque geralmente quando você loca um imóvel, uma casa, ele já tem todos os artefatos, geladeira, fogão, então você consegue fazer compras e se manter de forma mais barata. Porque uma coisa que você vai estranhar muito aqui, pessoal, é o preço das coisas. Então, quando você ganha em real e gasta em dólar, é um choque muito grande. Quando você passa a ganhar em dólar e gasta em dólar, aí fica tranquilo, tá certo? Mas enquanto isso não acontece, então é um choque muito grande, tá certo? Você ir para um restaurante, comer uma pizza, tá certo? E gastar 100 dólares, 80 dólares. Então, quando você faz um gasto como 80 dólares, você pagou 400 reais numa pizza. Então, acaba estranhando um pouco, tá certo? E, pessoal, a outra coisa que demora um pouco para você tirar é a carteira de habilitação, que vai funcionar como o seu ID, certo? Então, para você tirar a carteira de motorista, tá certo? Depois eu vou fazer um vídeo lá para vocês, mas eles exigem agora que você faça um curso, pelo menos aqui no estado de Maryland, de álcool e drogas. Eles vão exigir que você faça um teste escrito e vão exigir que você faça uma prova prática, tá? Então, uma coisa que aconteceu comigo, tá? Eu precisava tirar esse ID o mais rápido possível. Então, quando eu fui tirar essa minha carteira de habilitação, eu levei a minha carteira do Brasil, tá? Então é bom que ela esteja válida. E levei uma cópia traduzida, tá? Que algumas pessoas disseram que precisava. No meu caso, eles não pediram a tradução, tá? Mas eu tinha ela traduzida caso eles pedissem. E aí eles usaram o meu passaporte, que tem um visto de imigrante, e eu já tinha o social. O que aconteceu? Eu fiz o teste de álcool e drogas, eu fiz o teste escrito, eu fiz a prova prática e recebi a minha habilitação 5 dias depois. E aí ela veio com uma restrição. A minha habilitação só vale 1 ano. E aí eu fui questionar por que a minha habilitação só valia 1 ano, né? Por que a minha carteira de motorista só valia 1 ano. E eles disseram que eu era residente permanente, mas eles não sabiam quanto tempo seria a minha residência permanente. Aí eu recebi o meu green card, voltei lá, tá certo? E aí eu tenho só que agendar para poder pagar a taxa novamente para mudar a minha carteira, para tirar essa restrição de 1 ano. Por que essa restrição de 1 ano me atrapalha? Eu fui comprar um carro. Quando eu fui comprar um carro, então se eu quisesse financiar o carro, tá certo? Eu tinha que ter uma carteira
válida. A minha carteira só vale 1 ano. Então acaba que vários bancos já negaram qualquer financiamento a partir daí. E aí, pessoal, os bancos que aceitam fazer financiamento quando você não tem a sua carteira válida por mais de 1 ano, né? Porque você quer financiar por 3 anos, 4 anos, os juros vão lá para cima, 25%, 30%. Então fica parecido como comprar carro nos Estados Unidos, ou como comprar carro no Brasil. Comprar um e pagar 2. Então isso não é interessante. Bem, a outra preocupação que a gente tinha aqui, pessoal, era abrir conta em banco. Então, a abertura de conta no banco é muito tranquila. Você realmente só precisa chegar lá com o seu passaporte. Então, eu cheguei com o meu passaporte e consegui abrir a conta, tá? Então, existem várias opções de banco, tá certo? Em alguns bancos tem alguém que fale espanhol, inglês e às vezes português, tá? Então, eu não tive dificuldade para abrir conta no banco, tá certo? Consegui fazer as transferências de dinheiro para cá, para minha conta, para que eu pudesse demonstrar a capacidade financeira para poder fazer a compra do carro, tá certo? Então, o carro foi comprado no meu nome e eu consegui fazer um financiamento também no meu nome. Bem, a escola dos meninos, né? Então, a escola, pessoal, também é muito tranquilo, tá? Então, assim que você chega, você vai na escola onde você vai residir, tá certo? Então, no caso, eu já tinha um apartamento alugado, porque a gente conseguiu alugar com a minha cunhada. Então, quando a gente chegou, eu já sabia qual era a escola que meus filhos iam estudar. Então, a gente foi na escola. A escola pediu a carteira de vacina dos meninos. E aí, pessoal, essa carteira de vacina você tem na sua consulta médica no Brasil. Então, quando você vai para a sua consulta médica no Brasil antes da entrevista, você já leva a sua carteira de vacina, os comprovantes de vacina que você tem. As que você não tiver, ele vai sugerir que você faça lá, né? Ele vai pedir para você fazer. E aí ele vai transcrever tudo já para a escola americana. Então, quando ele transcreve, é como se ele te desse o teu cartão de vacina aqui. Então, eu cheguei na escola, eu já tinha o cartão de vacina das crianças. A gente foi na escola na sexta-feira. Na terça-feira, os meninos já estavam na escola. Ou seja, demorou... Eu cheguei dia 14, dia 22 os meninos começaram na escola, de fevereiro, tá? Então, é bem tranquilo. E aí, depois a escola vai pedir uma consulta com um médico, tá certo? Com um pediatra aqui dos Estados Unidos, para ele fazer um check-up na criança, um check-up na criança e dar um atestado para de que está tudo bem para a criança poder continuar na escola, tá? E eu acho que é só isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma coisa, tá certo? Solicitem lá, que à medida que eu for tendo tempo aqui, eu vou tentando responder isso para vocês, tá bom? Valeu, um abraço.